3, 2, 1 e começamos mais um podcast da Breaking My Limits, pessoal. Eu não vou gostar da primeira parte, foi mesmo só de abuso. Vamos começar com uma das questões que toda a gente gosta de ter, que é para que é que serve o cardio? Para perder peso. Ou para quem faz musculação, né? Para ser assim, direto ao ponto. É assustador para algumas pessoas, nem todos gostam de correr, né? Ou fazer qualquer tipo de cardio. Há quem adore, não viva sem ele. Por alguma razão temos pessoal que em vez de passar das pontes de carro passa a correr, pelo menos uma ou duas vezes por ano. E vamos falar um bocadinho sobre isso, está bem? Relembrar só aqui um ponto importante. Não vamos falar especificamente sobre corrida, sobre melhorar a técnica, sobre o cardio, tipo, numa vertente de performance, vamos falar numa situação ligada a quem está em cutting, um bocadinho também a manutenção, se calhar. Mas por aí, está bem? E passo aqui para a ovação, para ele especificar como é que usa o seu dia-a-dia para fazer o seu maravilhoso cardio. Ou como é que não... Na verdade, primeiro, bons dias novamente aqui a toda a gente que está aqui no podcast connosco. E vou começar por dizer que eu já não faço cardio formal há imenso tempo. Eu sou aquela pessoa que não faz cardio formal em fase de perda de peso. Não faço, não te obrigo a fazer e só te recomendo se for algo que tu gostas ou algo que tu precisas. No entanto, aquilo que eu faço nem sempre significa aquilo que tu tenhas de fazer. E é por isso que eu disse que há casos onde eu recomendo. Eu não faço cardio em fases de perda de gordura, porque na verdade, primeiro, não gosto. E segundo, eu prefiro usar passos, porque consigo ser produtivo e fazer outras coisas ao mesmo tempo, tipo estudar, ver aulas, responder a e-mails, o que seja, do que correr ou remo ou assim. Isto atualmente. No entanto, já tive várias fases onde fazia cardio, especificamente para queimar mais calorias, para me ajudar a queimar mais gordura, sem sombra de dúvidas. Mas já para meter aqui o disclaimer, da próxima vez que me virem a fazer um cut, não esperem me ver a fazer grandes cardios. A pessoa já é fitness. Deixem-me ser um pouco preguiçoso, faz favor. E tu, meu grande, tu é que és o missa dos cardios. Epá, sou sincero, nesta fase não tenho feito muito cardio, na altura que estou aqui a gravar isto, mas não detesto, não uso numa vertente geral de cut. Eu aqui uso como Francisco, ok, eu acabo por usar muitos passos, sendo que já ando muito no dia-a-dia, mas sim tenho alturas, ou gostaria de ter mais alturas em que faço cardio, numa vertente mais de natação até, favorito de Francisco. Eu rio porque cardio, natação para mim não é cardio, é tortura. É tortura, eu sofro mesmo, eu sofro. Uso mais uma vertente de, vou dizer, barra performance, mas tenho bastante alunos que o fazem. Faço esporadicamente mais uma vertente de manter tipo mínimo de condição de carne, tipo, para não passar vergonha. Mas acho que é bastante válido para quem quer perder peso. Especialmente quem tem dificuldade ou já está com calorias muito baixas e não quer cortar mais ou começa a identificar que começa a ter muitas situações em que começa a ter cravings e quer comer um bocadinho mais ou não. Ou nós podemos jogar um bocadinho com o cardio nesse sentido. Não quero afirmar que não há uma relação direta, ou seja, não é por fazer cardio que obrigatoriamente vou queimar mais ou menos calorias, mas se calhar uma das melhores vertentes que vocês têm para gastar mais calorias. E aqui sou sincero, na realidade eu sou adepto mais do desporto do que da musculação, mas dentro da musculação, mesmo um treino muito bom, vocês não vão ter um desempenho calórico assim tão grande. Então se calhar faz sentido que eu consiga ter outra vertente para gastar mais calorias. Eu, por exemplo, eu não sou um bom exemplo quando digo só dos passos. O Francisco é atualmente é o melhor exemplo até do que eu, porque como eu me movo muito no meu dia-a-dia, eu tendencialmente gasto muitas calorias. Mas vamos ser sinceros, e isto não é uma crítica a ninguém,
mas a maior parte de nós tem muito trabalho de secretária ou mesmo estático. Por exemplo, eu atualmente sigo uma fisioterapeuta e ela, se não fizer nada de alterações no dia a dia, ela dá tipo 5.000 passos, porque está em pé, mas passa praticamente o dia muito ali naquela zona, não anda muito. Obviamente há variações, como são os clientes que têm, pacientes, vamos chamar de pacientes que é o que eles são, e é um bocadinho por aí. Portanto, mesmo em algumas atividades vocês não andam muito. Ok, então vamos tentar alterar um bocadinho isto. Vamos usar o cardio, seja baixa intensidade, alta intensidade, média intensidade. Nesse sentido, eu vou aumentar o dispêndio calórico, que me vai queimar mais gordura, no sentido em que vou ter um maior déficit calórico e não só porque estou a correr, estou a queimar mais gorduras. Isto é um ponto importante. Eu gostaria de pôr aqui, tocaste num ponto bem importante, que é, por já em cima da mesa, sem sombra de dúvidas que o cardio é das coisas mais importantes que tu podes fazer pela tua saúde, bem-estar e tudo mais. É por isso que eu faço séries de 18 e de 20 reps no agachamento. Isso é o meu cardio. Estás a ver? É a minha forma de eu manter o meu... Tipo, estou a brincar, mas na verdade é sério. Eu mantenho estupidamente o cardio que tenho, praticamente desde... Não é a mesma coisa que quando fazia judo, né? Obviamente, mas eu mantenho na mesma um cardio estupidamente bom porque eu faço séries de 15 ou 16, 17, 18. A semana passada fiz 18 reps no pendulum squat. Mais cardio do que aquilo e na verdade eu vou à falha por causa do quadríceps. Também porque me exponho a isto. Mas o cardio efetivamente é das merdas mais importantes para tu manteres a tua saúde cardiovascular. No entanto, há muito esta relação de eu faço cardio para emagrecer. É que preciso perceber uma cena. E acho que a malta que nos segue já chegou a este ponto e nós batalhamos muito isto. Só vais emagrecer se estiveres em déficit calórico. Ou seja, se consumires menos calorias do que aquelas que gastas. Simples. O cardio aqui entra na equação do gastar mais. E o António tocou nesse ponto e muito bem. O António é personal trainer presencial. Ele mexe-se muito no dia-a-dia. Eu tive exatamente a mesma experiência durante anos. E agora trabalho praticamente em secretária. Tenho um trabalho, se calhar, muito mais parecido àquilo que a maioria da malta que nos está a ouvir tem. Aliás, se calhar ainda seria um pouco mais sedentário, porque literalmente eu trabalho em casa. Eu não preciso de sair de casa para trabalhar. Estás a perceber? Portanto, eu passei de uma altura onde eu dava 15.000, 16, às vezes 20.000 passos por dia, naturalmente pelo trabalho e deslocações para o trabalho, para agora haver dias onde se eu não sair de casa são 500 passos, 600 passos. Estás a ver? E a discrepância é gigantesca, malta. Tipo, a quantidade de calorias que tu gastas, e o António diz, tipo, o dia, e se calhar vou dar da minha experiência, eu chego ao final do dia, depois de um dia de PT presencial, estou cansado, sim, mas eu dei 20.000 passos versus os 500 passos que eu daria a ficar em casa, e o grau de cansaço não é assim tão diferente. Passado um bocadinho, habituas-te. Chegas cansado, mas é tranquilo. A diferença é que, se calhar, o meu gasto quando estou em casa é de 2.200 calorias por dia. O meu gasto, quando estava a fazer PT presencial, era de 3.000 e tal. É a diferença entre tu poderes estar a perder peso a comer 2.000 e tal calorias, que significa que tu vais jantar na boa todos os dias, não tens que te preocupar se hoje há um jantar fora, é só não comer que nem um alarme, versus eu tenho tão poucas calorias para comer que qualquer ervilha conta quase. Estás a ver? E eu estou a levantar isto, obviamente estou a extrapolar um bocadinho as coisas, mas há casos onde isto é estupidamente severo. Bem, vou pensar literalmente, és uma mulher de 1,50 m com 50 kg, trabalhas em casa, remoto, o teu gasto calórico é baixíssimo. Não é nada contra ti, atenção, não tens culpa disso. Mas o teu gasto calórico é baixíssimo. Digo, isto é um exemplo extrapolado gigante de uma mulher mais baixa, mais magra, que ainda queira perder peso, mas é sedentária pelas obrigações que tem. Mas a mesma coisa acontece com o homem de 90 quilos que vai de carro para o trabalho, chega, senta-se à secretária, sai de casa, pega no carro. E se tu não fazes o esforço para te mexer mais, seja porque não tens tempo, seja porque a tua rotina não convida a isso, o cardio vai fazer uma diferença zorra no teu conforto a perder peso. Mete isto em cima da mesa. Não é uma coisa que é obrigatória de todo, mas é uma coisa que pode ajudar em muito. Particularmente se tu és uma pessoa que é sedentária. E quando eu digo sedentária, também estou a falar de o teu único movimento físico é ir buscar café no meio do dia e treinar.
Portanto, tu se calhar no total do teu dia dás 3.000 passos, 4.000 passos. É difícil perder peso assim, sem sentir fome ou sem cortar muito na comida, porque a parte do gasto da tua equação está baixíssima. Portanto, tu tens que ir buscar o outro lado. Enquanto quando tu dizes, olha, foda-se, quero lá saber se vou chegar suado a casa, se estou cansado ou não sei o quê, vou aumentar o meu gasto com mais cardio. Pá, facilitas porque podes aumentar do outro lado. Esta é a minha visão inicial sobre isto. Yeah. E depois entrando aqui naquela fase que é hoje em dia, mesmo que nós não saibamos os conceitos e isso, a verdade é que temos várias formas de ter um cardio. E quando digo formas, não estou a falar da parte de correr ou nadarem ou fazer remo, que vocês façam, mas sim a intensidade que vocês estão. Também temos os famosos LISS, basicamente é aquela corrida de baixa intensidade, sempre no mesmo ritmo. Temos os MIS que acaba por ser uma intensidade um pouco mais alta, média, os famosos Zona 2, caminho de Zona 3, e temos depois os IT, que ficavam popularizados ali a partir dos, vamos dizer, ali entradas dos anos 2010, já havia alguma, já eram bastante falados antes, mas que ali batemos em 2010 quando houve aqui a explosão dos IT. Basicamente são circuitos ou então a vertente de correr em formatos intervalados. E nós temos depois também ter aqui um bocadinho de noção de como é que isto se vai encaixar na vossa rotina e os impactos que cada um vai ter. Eu continuo a achar que a evidência que vou lendo é um bocadinho conflituosa, no sentido que já li a favor de uns para os outros e vice-versa. Eu não estou aqui a dizer isto, mas eu não tenho tocado dentro desta evidência específica do GLIS barra MIS no impacto da hipertrofia de força nos últimos anos, talvez, ano e meio. Portanto, pode ter sido aqui alguma meta-análise, basicamente é um estudo mais completo, para apontar mais para um lado ou para o outro. Li estudos separados. Mas apesar de alguma evidência apontar que alguns vão ter maior impacto que os outros, salvo erro, os últimos que eu li até apontavam que o IT poderia ser mais interessante da forma como é estruturado do que o LIS, que é o de baixa intensidade. Mas eu acho que o ponto-chave aqui é como é que isto se vai integrar no vosso treino, no vosso contexto. Porque eu posso ser uma pessoa que odeia circuitos ou fazer treinos intervalados de alta intensidade e posso ter a vertente contrária. E estou a falar de pessoas que não correm, por exemplo, que apesar de não ter um objetivo de ser atletas olímpicos, que se calhar correm ou fazem algum tipo de atividade, por exemplo, eu não vou ser atleta olímpico de águas abertas garantidamente, mas que quando faço tenho um objetivo de bater um tempo ou de ter uma performance confortável. Excluindo este ponto, focando sempre no queima de gordura e no gasto de dispêndio calórico, acho que tem a ver um bocadinho como é que vocês enquadram-se no vosso contexto, se sentem mais confortáveis e se calhar a modalidade de treino de musculação que fizeram mais perto deste treino. Acho que são ali alguns pontos a vocês terem em consideração. Vou tocar aqui numa das partes mais importantes que considerarmos, que depois passo a parte para o Francisco a outra, que é, eu definitivamente escolheria o que é mais fácil de vocês manterem no vosso contexto. Pode ter um impacto um pouco mais negativo, mas a verdade é esta, a maior parte com quem eu trabalho, e eu gosto de trabalhar na vertente do fitness, são pessoas que querem encontrar o ritmo, a rotina que lhes funciona para elas. Se um IT funciona melhor para ela, porque gosta mais, do que uma corrida estável, mesmo que potencialmente tivesse um impacto mais negativo do que fazer corrida mais baixa e estável, se calhar faz mais sentido dar o IT, porque ela vai mais facilmente manter este plano de treino, esta planificação de exercício. A evolução pode ser um bocadinho mais lenta do que seria se fizesse outra componente, mas vai haver evolução que se calhar na outra haveria algum ponto que ela desistiria. E quando digo isto, não tem que ser, mais uma vez, em circuito. Pode ser porque gosta de fazer remo, pode ser porque gosta de fazer corrida, pode ser porque gosta de fazer bicicleta. Ok, posso jogar com isto. E eu acho que há muita gente, inclusive é que nos chega e trabalha connosco, que gosta de circuitos, gosta de ter ali aquele estímulo extra, vamos dizer, mais metabólico. Ok, então vou-lhe dar isto. Se ela gosta disto, vou-lhe dar um destes treinos por semana. Tentando ajustar por um bocadinho ao treino que ela tem o objetivo que ela tem naquele bloco. Não é? Eu vou meter aqui
vou se calhar já descartar aquela parte científica toda, arrumar já com esse ponto todo da história da interferência, tipo, como é que tu conjugas o treino, porque obviamente há muito aquele mito ou não até um certo ponto de pá, o cardio mata os teus ganhos, se fazes o cardio vai fazer com que não cresças músculo, efeito de interferência, concorrência, e tacar aqui já a parte se calhar mais científica disto de uma forma simples. Efetivamente, a forma como tu conjugas o teu treino de cardio com o teu treino de musculação pode impactar o teu crescimento muscular. Particularmente se estás numa fase de déficit calórico, ou seja, numa fase de emagrecimento. Bem? E como estamos basicamente a tocar nisso hoje, que é como é que tu concilias o cardio numa fase de cut, perda de peso, quero levantar já aqui esta questão. Primeiro, o cardio só vai ser uma preocupação para a tua perda de massa muscular se o planeamento for uma merda. Desculpem a expressão. Quando o planeamento é uma merda, podemos esperar resultados de merda. É assim. Isto parece estupidamente arrogante, mas a verdade é esta. A verdade é que quando tu olhas para o efeito de interferência, é assim que se chama, é a forma como o cardio vai reduzir o crescimento muscular, e isto funciona porquê? Porque o crescimento muscular é uma adaptação que tem este tipo de sinalização no teu corpo, é tu clicas neste interruptor, mas o cardio clica noutro. E isto são interruptores mais ou menos disjuntivos. Quando clicas num, desligas o outro. Quase isto. Está bem? O que significa que, se tu estás a clicar no interruptor do cardio muito perto do teu interruptor da musculação, do crescimento muscular e da recuperação e tudo mais, tu não estás a permitir que o teu corpo, primeiro, consiga ter a melhor sinalização para crescer músculo, segundo, tenha tanta energia, tantos recursos e tanto tempo para tu treinares musculação com a qualidade que queres, porque obviamente se tu te estás a cansar com o cardio, não vais ter tanta energia para a musculação. Se tu estás a fazer cardio depois da musculação, então alguns dos recursos, seja energia, proteínas, o que fosse utilizado para recuperar e crescer músculo, vão ter que ser também utilizados para recuperar o treino de cardio. Portanto, há este efeito de interferência. Sim. Este efeito de interferência é tanto maior, portanto, este prejudicar é tanto maior quanto mais intenso for o teu cardio, mais duradouro for o teu cardio e quanto mais perto for o cardio do treino de musculação. Ou seja, se tu fazes o treino de musculação e antes disso foste fazer cardio, altamente intenso, por exemplo, um HIIT ou estupidamente longo, tipo 60 minutos para cima, é normal que vais fazer o treino de musculação a seguir, estejas mais cansado, não consigas ter um treino tão produtivo, não consigas crescer tanto. Sim. Até porque a fadiga do sistema nervoso vai te impedir que tu consigas recrutar todas as fibras que tu queres no teu treino e tu vais sentir logo, vais ter que usar cargas mais baixas, vais ter menos resistência, vais produzir menos força, menos crescimento. Sim. A mesma coisa acontece se tu fizeres o treino de musculação, no menos num cenário mais calmo, que é, eu faço o treino de musculação e a seguir faço o meu cardio. Ok, qual é que é o problema aqui? Eu treino em musculação todo o gás, mas em vez de permitir que o meu músculo comece a recuperar e a crescer, estou-lhe a dar um porradão agora com o cardio em cima. Isto é mais grave se o teu treino for novamente estupidamente longo e novamente altamente intenso. Porque há esta disjunção. Como é que tu resolves isto para o planeamento não ser uma merda? Não é só dizer que é uma merda e não arranjar solução para isso. Idealmente, tu queres fazer o cardio o mais longe possível do treino de musculação. No mundo utópico, era fazeres o treino de musculação, por exemplo, de manhã e o cardio à noite, ou o treino de musculação num dia, o cardio no outro dia. Às vezes não pode ser, então vais ter que fazer os dois juntos. Porque tu só vais uma vez ao ginásio, depois tens que passar tempo com a tua família, trabalhar nos teus projetos, descansar e está tudo bem. És uma pessoa normal, não vives para o fitness. Então tu fazes o teu treino de musculação e a seguir fazes um cardio moderado. Uma intensidade relativamente tranquila. Se calhar consegues falar enquanto estás a fazer o cardio, estás a queimar se calhar umas 100 calorias por 10 minutos. Uma cena fixe. Podes fazer, por exemplo, 10 minutos de aquecimento no cardio, serve como aquecimento e já queimaste calorias. A seguir fazes 15 ou 20 minutos a seguir o treino para queimar um bocadinho mais, mas também acalmar. O efeito de interferência será negligenciável se tu tiveres uma boa refeição pré e pós-treino, se o teu treino estiver bem construído. Aí, sou mesmo sincero, não vais notar efeito de interferência de todo. E se dormires bem? E se dormires bem, faltou esse ponto. E se clicares no botão de subscrever aqui em baixo, porque se não clicares no botão de subscrever aqui em baixo, esquece, nem vale a pena. E ativar o sininho para as notificações e mandar um beijinho ao António, que ele também merece. Toma, já foi. 3 pontos de ação aqui.
Agora, isto é a parte teórica da cena. Parte prática. Se tu precisas de fazer cardio, a meu ver, falo a seguir ao teu treino, cena de chill. Faz aqueles 5, 10 minutos de aquecimento, porque serve para isso. Muitas vezes até se estás cansado em déficit, ajuda-te a entrar naquela vibe de Rocky Balboa, vou arrebentar com esta merda toda dos pesos, mesmo que esteja cansado. E pronto, flui aí melhor. Se não tens essa possibilidade, e está tudo bem, por exemplo, vais treinar a hora do almoço, o teu tempo está contado e tu não queres subtrair tempo do treino de musculação, faz o cardio num dia de descanso. Uma cena que eu recomendo muito a alunos meus é no fim de semana que tu vais comer mais. Sejamos sinceros, é no fim de semana que tu vais comer mais. Vais e vais. Então vais ter que te controlar muito mais. Também é no fim de semana onde tu provavelmente vais querer passar muito mais tempo no sofá e está tudo bem com isso. Então porque é que não conciliamos as duas cenas? Acordas à tua hora normal, mas fazes um cardiozinho no fim de semana. 20, 30 minutos, vais para a natureza, ouves qualquer cena que gostes, ligas o podcast Breaking My Limits ou vês os vídeos do YouTube que tu quiseres, enquanto fazes o teu cardio. Nesses dias onde se calhar não vais ter o trabalho de estar a ir até ao ginásio porque é longe, não queres pegar no carro, e juntas 2 sessões de cardio sábado e domingo, está ótimo. Já dá um grande boost, queimas-te mais calorias, ajuda-te para o fim de semana, dá tudo. Isto aqui já é puramente pessoal e de feedback que os meus alunos me dão, mas quando tu começas o teu fim de semana e fazes alguma cena pelo teu objetivo, quase que já tens aquela cena de pá, fiz exercício, estou numa vibe muito melhor para o resto do dia. E segundo, tu não desligaste do teu objetivo ao fim de semana. Fizeste pelo menos uma coisa por ti, por esse teu objetivo, para tu daqui a uns meses ou daqui a umas semanas tirares o espelho, olhares ao espelho no próximo sábado e dizeres porra, estou gostosão ou gostosona. Isto faz uma bola de neve quando tu começas o dia com uma cena fixe. Sim, acho que esse é literalmente o ponto-chave quando estamos aqui da parte de integrar o cardio, e tu acabas por tocar naqueles tópicos de como é que podemos integrar o cardio sem prejudicar o treino de musculação, o treino de força, e é um bocadinho por aí. Tentar espaçar atenção às intensidades, ou é um momento que vão colocar dentro do treino. Nós sabemos que nem todos temos possibilidade de treinar 4, 5 vezes por semana, conseguimos treinar de manhã à noite. Portanto, tenham isso em atenção. E para algumas pessoas que não conseguem, por exemplo, ir ao ginásio uma segunda vez e querem ter algum dispêndio calórico utilizando o cardio, experimentem caminhar, podem ser uma intensidade um pouco maior, não só aquela passada muito de passeio, um pouco mais alto. Pode ser a alternativa que vocês têm e pode ser, se calhar, a melhor opção no vosso contexto que vocês têm. Portanto, experimentem também essa vertente. São estas pequenas coisas que às vezes fazem a diferença. Sim, não é para toda a gente, sim, nem toda a gente adora, sim, nem toda a gente tem possibilidade, mas a ideia, inclusive, deste podcast e de outros profissionais que temos bastante bons hoje em dia em Portugal, felizmente, a aparecer, é vocês terem as ferramentas, opções e ideias que vocês vão experimentar para integrar na vossa rotina. Portanto, experimentem um bocadinho isso. E isto é um bocadinho clichê, mas vão evitando um bocadinho as modas. Já não quero que falou disto uma vez. Penso que não foi um português, portanto, provavelmente foi um PT americano ou nutricionista, portanto, pode ter sido inglês ou canadiano, algo parecido, e que ele diz que muitas das coisas que nós vamos vendo no Instagram, e é verdade, porque nós já começamos a estar aqui há alguns anos, são coisas repetidas, simplesmente deixou-se de ser falado durante 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Tu és novo, apareces aqui, de repente, bum, o Zito é a melhor coisa do mundo, tu não ouves falar disto há 9, 10 anos e pensas, uau, sim, realmente isto é, olha aquela pessoa toda seca, ok, tipo, fixe, eu também gosto desses circuitos em alguns momentos, daquela intensidade, daquele estímulo que às vezes há do que ser só o treino de musculação, mas tenho uma atenção um bocadinho a isso. E eu falo, inclusive, é contra mim. Eu, quando me iniciei na parte de PT, o pessoal que queria perder peso, eu dava sempre o circuito. Sempre. Chegava ao ginásio, quer perder gordura, uma musculaçãozinha, e tinha sempre um treino de circuito por semana ou 2. Porque eu acreditava, não completamente errado, que os circuitos iam ajudar nisso. Isto porquê? Mais uma vez, maior dispêndio calórico, algumas pessoas acabam por conseguir aderir com um circuito mais facilmente do que a musculação pura e dura, e acabam por ter algum tipo de resultados. Hoje em dia sabemos que não é bem assim. E se eu fizer uma análise corporal, provavelmente em algumas pessoas não vai ter um grande impacto, nas outras a massa muscular vai se manter a mesma. Quando
tem uma necessidade de aumentá-lo. Tinha necessidade de aumentar aquela massa muscular, seja para conseguir carregar sacos de compras, brincar com netos, evitar que tenha já uma perda de massa muscular, ou que teve há uns anos atrás e que agora precisa de aumentar. E os IT não lhe vão dar isto também. Inclusive, um IT muito, vamos dizer, muito bem feito, portanto, intenso, alto despendimento calórico, fadiga alta, vai ter um impacto no dia, provavelmente a seguir para ela levantar as cargas para manter uma subcarga progressiva dentro do treino de musculação. Se calhar numa fase inicial, pessoas iniciadas é negligenciável, porque ela vai ter uma boa resposta ao treino em si, mas que há pessoas mais avançadas ou treinadas já não é bem assim, tá bem? E tenham atenção à utilização dessas vertentes, ok? E como eu disse, eu contra mim, especialmente inicialmente, falo, porque chegava a ter pessoas que tinham 2 hits por semana, à meia da semana, e que se calhar se fossem fazer um treino à sexta-feira, iam picar o ponto, literalmente. Portanto, tenham um pouco isso em atenção. Tá bem? Os hits, mesmo os treinos de corrida mal planeados, podem ter algum impacto. Tá bem? Testem. Uma coisa, ultimamente, é mais testing, porque pode-vos dar mais jeito de fazer se calhar numa terça ou numa quarta. Isto porque, sei lá, o exemplo do Francisco, não treina na quarta-feira, se calhar faz mais sentido fazer, se calhar, vamos imaginar um hit numa terça-feira que tem quarta-feira para descansar, do que fazer na quinta-feira ou na sexta-feira e aproveitar no sábado e então algum impacto. Portanto, não especificamente para o dia de semana. Vejam um bocadinho onde é que podem encaixar. Basicamente é isso. Na vossa rotina, no vosso planeamento, de forma a ter um mínimo impacto nos outros treinos, no vosso dia-a-dia. Acho que é um bocadinho por aí. Eu ia só até mesmo pegar nisso, tipo, se tu notas que a partir do momento em que tu colocaste o cardio, começaste a perder rendimento no teu treino, portanto a tua performance começa a decrescer, então muito provavelmente foi porque o teu cardio foi mal colocado aí. Não é? Uma das razões pelas quais às vezes nós usamos o cardio intencionalmente, e eu recomendo, porque obviamente eu dizer que vai fazer cardio, eu sei que eu estou a dizer, vai subtrair tempo da tua vida. É uma decisão que eu raramente dou aos meus alunos, porque eu não quero que tu percas ainda mais tempo, quero que tu possas curtir a tua vida. Só que muitas vezes tu vais utilizar o cardio exatamente para que tu possas equilibrar o prato da balança. Como é que eu ia te explicar isto? Ok, tu vais cansar-te, gastar energia e gastar algum tempo a fazer cardio em prol de poderes comer mais. Às vezes porque tu precisas disso para conseguir conciliar os teus eventos sociais e tudo mais. É um bocadinho aquilo. Se eu quero brincar com e jantar fora mais vezes, comer mais merda naquela expressão. Não me levem a mal, por favor. Ainda ontem comi uma lasanha à noite. Calma. É perceber que há este trade-off, há este compromisso. Portanto, não quero que tu coloques cardio e tu colocas cardio para poder comer mais, ou para não ter de comer tão pouco, ou para poder encaixar este evento que vai haver no fim de semana. Ok, bem pensado. Não o faças se isto está a significar que tu começas a perder performance no ginásio. Porque isto vai significar que estás a perder aí efetivamente massa muscular. Que esta tomada de decisão prejudicou o look final. Está bem? Uma das cenas que eu daria muito e que é puramente a minha opinião pessoal. Está bem? Eu gosto de fazer passos como forma de aumentar o meu gasto calórico em déficit, pura e simplesmente porque me permite ser produtivo enquanto o faço. Porque eu consigo dizer, estou em déficit agora, então se é para responder a e-mails, se é para fazer chamadas, se é para responder a malta no Instagram, se é para ver aulas ou ouvir podcasts, eu faço enquanto estou a andar. É o que eu faço. É fim de semana, estou em déficit, são 2 horas que eu vou ouvir aulas ou podcasts. Final do dia, acabo e vou andar. De manhã, acordo, por exemplo, uma das mudanças que eu fiz na minha vida agora que estou a trabalhar presencialmente, para eu mexer mais, mesmo estando em bulk, para eu me mexer mais, eu acordo, saio de casa e vou andar. Paro a meio do dia para ir andar. Se eu estou bloqueado criativamente ou não sei o que, estou à beira da tempo na mesma tarefa, não consigo fazer nada de jeito, saio e vou andar. É preciso ouvir alguma coisa, saio e vou andar. E podes replicar isto, obviamente, para o teu canto. Se tens cães em casa, aproveita. Leva-os à rua mais um bocadinho. Em vez de só tirares a bola, vai tu buscar a bola. Para partir ele. Tu és a bola. Yeah.
Mas essas pequenas coisas. Agora, da minha opinião pessoal, se é para fazer um cardio formal, pá, eu sou bem sincero, eu gosto de HIIT. Tipo, se eu me dissesse assim, é só para queimar calorias, eu, Francisco Bação, gosto de fazer HIIT. No remo. Estás a ver? Ou em corrida, é tipo 30, 40 segundos a matar-me, 30, 40 segundos ou 1 minuto a relaxar um bocado. Só que lá está, isso é uma coisa onde eu vou para ouvir uma playlist. Eu não vou para ouvir uma aula ao mesmo tempo, não consigo. É verdade, é verdade. Por isso, na maioria das vezes, vou optar por passos ou, por exemplo, estás no ginásio, farto de andar, ok, faço 10 minutos de passos, 10 minutos de bicicleta, 10 minutos de remo tranquilo enquanto estou a ouvir a aula, naquela parte que eu sei que não tenho que apontar nada, e é assim que eu faço. E tu? Epá, eu se não for dentro da piscina prefiro 1000 vezes andar a fazer isto. Mas em circuito, atenção, não é em corrida, é tipo circuito com battle ropes, tipo, bolas medicinais e desse género. Acho que é o que eu curto mais, acho que é mais tipo A tirar bebês à parede. pseudolúdico, e é tipo assim, fazer tipo mortais. Seria por aí, sem dúvida. Pronto, tenho períodos que tento treinar natação, tenho que tentar, o meu cardio acaba por ser por aí. Mais uma vez, é o que vocês preferem fazer ou gostam mais de fazer. Por exemplo, eu, se calhar, ao contrário da maior parte das pessoas que faz cardio, quando consigo meter natação dentro do meu programa de treino, faço perto ou nos dias que treino perna, portanto, divido no treino superiores. Normalmente faço ao contrário com muitos dos meus alunos que correm. Yeah. Ou seja, o treino de pernas tento que seja o mais distante possível da corrida. Dentro do possível, né? Sim. Portanto, é um bocadinho verem por aí também essa situação. E acho que é isto. Para não ser um cardio muito longo aqui este podcast, este episódio. Parem o vosso cardio. Isso podem parar agora, podem parar. A gente, Não peço desculpa a quem já queria parado ao fim de 10 minutos. Botãozinho aí em baixo com sininho e tudo mais. É para clicar, que dizem que faz crescer. E pagas menos impostos se clicares nesse botão. Pois Quase é. certeza. Tu é que estou farto de clicar. Vê se está. E é isso, pessoal. Todas as semanas há um vídeo. Alguns em dupla, outras vezes é só o Francisco sozinho, infelizmente. E Eu e a Lourdes. é isso. Ela está a ser tipo excluída. E qualquer dia aparece aí a Olivia. Foi não, já fiquei bom Já para apareceu, já apareceu. Já apareceu. Agora os rios que vão sair em abril, acho que ela aparece nos quantos. Sim, as pessoas só vão ver por causa dela, vamos ser sinceros. Evidente. Evidente. E é isto. Dúvidas que tenham, vou deixar nos comentários. Tem o nosso canal do Instagram. Subscreva a nossa newsletter para quem quer receber mais algum conteúdo. Pessoal, dúvidas é muito mais fácil nos comentários do YouTube ou sugestões ou pelo Instagram também. Se calhar é bastante mais fácil chegarem até nós. E é isso. Não tenho assim mais nada para acrescentar no episódio de hoje. Beijinhos e abraços. E nunca se esqueçam: leggings da Prozis são como caldo que norre. Deixam qualquer galinha gostosa. Fechou.